Olá, eu sou o Regis e está começando agora o 4V. No programa de hoje vamos debater a influência da mídia nas manifestações. Em 2013, centenas de milhares de manifestantes ocuparam as ruas clamando por uma sociedade mais justa. Em 2014 tivemos manifestações contra a Copa e também a greve dos professores do município de São Paulo. Já em 2015 tivemos manifestações a favor e contra o governo e a greve dos professores do estado de São Paulo, Pará e Paraná. Será que a mídia fez a mesma cobertura para todas essas manifestações? Será que a mídia no mundo também cobra as manifestações como deveria? Por outro lado, os meios de comunicação não vêm criando uma sociedade como alienados politicamente, que em vez de discutir, se aprofundar nas questões, vem com argumentos superficiais? Então, sobre esses assuntos, compõe a mesa com a gente Gunter Alexander, membro do movimento humanista, viajou para Joanesburgo, na África do Sul, investigando os caminhos de Gandhi. Boa noite, Gunter. Também compõe a mesa Djamila, do Novo Humanismo, de Moçambique. Também viajou o mundo estudando essas manifestações, buscando o Novo Humanismo, e atualmente ela viaja pela América Latina com esse mesmo propósito. Obrigado, Djamila. Também compõe a mesa Douglas Teodoro, fotógrafo, está no movimento pelo Parque Augusta, faz parte do coletivo Solidariedade Babilônia e também do Buraco de Minhoca. Obrigado, Douglas. E também Hugo Scabelo, membro do movimento da Aliança Anarquista, metroviário e participativamente do movimento sindical. Como é regra do nosso programa, cada convidado terá 1 minuto para as considerações iniciais. Gunter, 1 minuto. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora, né? Faço parte do movimento humanista. A gente, recentemente, com essas manifestações que aconteceram agora em março de 2015, onde muitos estavam pedindo intervenção militar e tudo aquilo, a gente fez uma campanha chamada Resistência Justa contra toda forma de violência e discriminação. A gente, além de ter uma atuação com esses temas, a gente também está sempre fazendo uma investigação de campo pelo Centro Mundial de Estudos Humanistas, sobretudo sobre liberdade de ideias de crença, sobre como a gente pode fazer para melhorar um pouco o mundo aí, né? Um pouco é isso. Meu nome é Djamila, sou moçambicana, nasci e sempre vivi em Moçambique, em África. Nos últimos 3 anos estive vivendo na Europa e este ano, nos últimos meses, estou a fazer uma viagem para a América Latina em busca de uma compreensão social desses novos movimentos sociais que acontecem por aqui. Participo de uma agência internacional de notícias que se chama Presença, que, baseada em ideais do novo humanismo, busca difundir temas sobre a não violência, não discriminação, a paz, o desarmamento. E é uma agência voluntária, gratuita e que tenta sempre pôr foco sobre um jornalismo lúcido e ativo. Douglas. Boa noite, eu faço parte do organismo Parque Augusta. Nós somos um movimento que tem como objetivo conquistar um Parque Augusta 100% público, sem prédios, autogestionado pela sociedade civil, sem interferência do Estado. Nós nos organizamos a partir de assembleias semanais, que enquanto o parque estiver fechado, ocorrem na Praça Roosevelt, sempre às segundas-feiras, às 19 horas da noite, aberto a quem quiser comparecer e atuar. Boa noite. Frente ao encerramento da luta de classe que a gente tem nos últimos anos, que recoloca a centralidade da luta entre capital e trabalho, eu e outros companheiros, a gente compreendeu que existe uma necessidade de aglutinar, organizar os militantes ativos nas diversas trincheiras dessa luta, da luta de classes, em torno de uma proposta de partido que tenha como programa, que tenha como horizonte um programa revolucionário anarquista. É nisso que eu estou me engajando agora. Já há anos eu faço parte, já participei do movimento estudantil, do movimento sindical de bancário também. Atualmente estou militando nos metroviários e espero que eu consiga contribuir aí junto com meus companheiros para recolocar o anarquismo num papel importante
e consiga efetivamente intervir na nossa realidade atual. Bom, gostaria de agradecer a presença de vocês. Então agora eu vou colocar um VT para ilustrar um pouco o nosso debate. Os protestos de junho de 2013 provocaram um verdadeiro terremoto político no Brasil. Partindo da reivindicação pelo direito a um transporte coletivo a um preço mais baixo, as mobilizações levaram centenas de milhares de pessoas para as ruas. Os manifestantes expressaram um grande descontentamento com os lentos avanços na área de saúde pública e da educação, chamando a atenção para a grande corrupção e para os altos gastos com os mega-eventos esportivos. Também aproveitaram para reivindicar mais direitos e o fortalecimento de uma democracia que seja verdadeira e real. Os meios de comunicação tiveram um papel decisivo nos protestos. Enquanto as emissoras comerciais buscaram no início estigmatizar e criminalizar os manifestantes como vândalos, foram também pressionados a mudar, ainda que parcialmente, a sua linha editorial por conta dos excessos de violência policial que ocorreram durante as manifestações. A imprensa alternativa acompanhou os acontecimentos nas ruas e transmitiu ao vivo nas redes sociais, assegurando uma diversificação de informação e de interpretações alternativas. Contribuiu dessa forma para que a discussão sobre a democratização das comunicações ganhasse maior espaço. Assim, a primeira questão que eu vejo, que eu gostaria de colocar aqui na mesa para a gente debater, é a questão de qual que é o papel da mídia hoje. Qual que é o papel dessa mídia na sociedade atual? Será que existe centralização? Será que existe monopólio, oligopólio? E será que a mídia também ela não vem criando uma espécie de filhos da mídia? Ou pessoas alienadas que na hora de discutir, elas usam, os discursos são superficiais, elas usam memes no Facebook para aprofundar, para argumentar o seu debate. Então, qual que é? E também para a Djamila, que tá no mundo, como é que é isso no mundo também? Como é que você viu na França, quando você morou lá em Lisboa, para os meninos também? Como que é isso hoje? Né? Se vocês veem essa profundidade no debate. E qual que é o papel da mídia nesse processo? Bom, eu acho que a mídia atua como se fossem partidos políticos, né? Eu acho que não existe mídia imparcial. As mídias podem pôr um ar de imparcialidade, mas não são, né? Cada veículo defende certos interesses. Basta ver em junho de 2013, como que aconteceu o decorrer das coisas, depois em março de 2015, agora recentemente aqui no Brasil, né? Para ver como a cobertura das manifestações era bastante tendenciosa, né? E ia mudando conforme certos interesses. Eu acho que nenhuma mídia consegue chegar em toda a população, embora todas tenham essa pretensão, né? Então isso é uma coisa legal, assim, que está acontecendo dessas novas mídias, novos veículos, novos canais, aí, sobretudo pela internet, estão conseguindo pegar um pouco certas brechas e daí colocar novas pautas, né, que não estão na grande mídia. Então isso é uma coisa interessante, assim. Sobretudo uma coisa que a gente vê também muito forte, que vai junto com essas mídias novas também, é que quem está se apropriando disso e está impulsionando isso são as novas gerações, né? As novas gerações estão se apropriando bastante disso daí. É um pouco isso. Eu acho que a mídia hoje ela tem um papel meio partidário, assim. As mídias não são imparciais, não. Por mais que coloquem essa aparente imparcialidade. Eu acho que existe sempre por detrás de uma notícia um interesse. E então eu vejo dois grandes grupos, assim, dizer, eu não sou especialista em mídia, mas da minha vivência, de onde tenho estado, que é o mídia convencional, que tem sempre o interesse político, económico de grandes grupos por detrás, que são bastante tendenciosas e têm mais o interesse de manipulação para a continuação de um sistema económico ou social. E depois tenho visto que cresce mais nos últimos anos, talvez 5 anos, com o avanço da tecnologia, com a possibilidade de acesso à informação pelas novas tecnologias, seja pelo telefone, pela internet, pela disponibilidade, tem crescido também esta mídia alternativa ou mídia livre, dependendo do ponto de vista, e que tem muito a ver também com as novas gerações, com jovens que buscam alternativas a um sistema económico injusto para a maior parte das pessoas, que se nota que é muito
que pressiona muito as pessoas para um tipo de vida bastante quadrado e que as pessoas sentem que é bastante manipulador este sistema. Então cresce esta mídia alternativa, livre, em busca de novos ideais. E em vários países onde eu tenho passado, noto que a gente que manifesta busca sempre alternativas ao mídia convencional, e dentro dessas alternativas vão criando as suas próprias redes, os seus próprios contactos, e baseando muito em relações humanas, relações próximas e uma construção bastante horizontal. Então, dentro dessa visão, existe a mídia convencional, que é muito manipuladora, e a mídia alternativa, que tenta crescer e tenta dar uma visão mais livre, que dependendo sempre de quem põe, porque é aberto também, é sempre de um ponto de vista. Isso é importante ressaltar. Douglas? Eu trabalhei como repórter fotográfico em Jundiaí por 7 anos. E um comentário que sempre acontecia entre os fotógrafos, principalmente em época de desabamento em comunidades carentes, era no momento em que você fotografa um corpo morto, você dá as costas para a família chorando. Toda a imprensa sabe disso. Tanto que notícias de suicídio não são divulgadas. Porque se você publica um suicídio hoje, você pode ter certeza que amanhã tem 5. A mídia sabe a capacidade que ela tem de, ao divulgar uma informação com a abordagem dela, tendência a influenciar toda uma geração que esteja recebendo essa abordagem dos fatos. Eu penso muito quando o Gutenberg escolheu a Bíblia para traduzir do latim e colocar em inglês vulgar, e o que 50 anos dessa informação circulando pela Europa proporcionou. É o único ponto em que a Igreja Católica, a Time Life e a Universidade de Teherã concordam. Foi o invento do segundo milênio mais importante da história da humanidade, porque essa disseminação de informação, a prensa de tipo móvel, fez com que a informação chegasse contra o poder oficial, que era a Igreja Católica na época, para um maior número de pessoas possível. E foi o que deu causa à Revolução Industrial, o que deu causa à Renascença, e o que causou, por exemplo, a Revolução Francesa, porque só com a quantidade de pequenos jornais, com a quantidade de fanzines que começaram a circular, por causa da quantidade de prensas que tinham se espalhado pela região de Paris, foi com que uma população que 70% era analfabeta conseguiu ter acesso a informações sociais, políticas, econômicas, a ponto de criticar o Estado estabelecido, dominante, e estabelecer uma revolução, colocar os princípios da sociedade moderna. A gente tem hoje um conflito grande entre a mídia tradicional, que sim é verticalizada, em que só tem um ponto de vista dominante e verdadeiro, contra uma mídia que está se formando nas redes, na internet, principalmente para o público jovem, totalmente descentralizada, com um nível de produção extremamente alto, uma velocidade de produção extremamente alta, com um nível de produção até um pouco mais baixo, mas com a disseminação de tecnologia que a gente tem hoje, é questão de 5 a 10 anos para que o nível de produção alternativo se iguale ou supere o que a gente tem da mídia tradicional. Se a mídia tradicional hoje não se reformular e não aprender, não só mimetizar a estética que está sendo utilizada, como os partidos políticos hoje fazem, tentando assimilar a estética de coletivo, se a mídia não se aprofundar na nova forma de divulgação de informação e estabelecer o feedback do que ela está transmitindo, ela está fadada à falência, ao fracasso, completamente. Eu compreendo que o papel da mídia na nossa sociedade, que na verdade é o papel sempre da produção de discurso, produção de verdades, né? É um papel ideológico, é um papel de legitimar e reproduzir e legitimar as relações sociais que mantêm a sociedade como ela atualmente funciona. Isso é, reproduzir e legitimar o capitalismo. Eu compreendo que as raízes dessa alienação que foi colocada aqui, as raízes dessa manipulação, elas são, na verdade, elas são materiais, elas são, no limite, estão colocadas na esfera da produção da economia. Elas, no limite, a alienação é a separação do trabalhador do seu meio de produção. O que o trabalhador produz, ele não recebe, ele não tem propriedade sobre a sua produção. Nesse sentido,
Combater essa alienação, na minha opinião, mais do que fazer mídias alternativas, é conseguir solucionar essa contradição que a gente tem hoje entre capital e trabalho. Todavia, é óbvio que as mídias alternativas têm seu papel. Qual que seria o seu papel? Seria tentar fazer um discurso contra-ideológico, um discurso que legitime as lutas da classe trabalhadora. Porque, no limite, não existe é impossível ter um discurso neutro, uma mídia neutra. A mídia vai ser obrigada ou a tomar o lado da burguesia, o lado dos capitalistas, da reprodução da sociedade que atualmente a gente vive, ou tomar o lado da classe trabalhadora, que luta contra isso, luta por melhores condições de trabalho e, quem sabe, luta às vezes, por uma sociedade melhor. Então, eu compreendo que a mídia tem que se colocar a serviço da classe trabalhadora, das greves, das manifestações, e somente com a classe trabalhadora efetivamente tomando os meios de produção, tomando posse daquilo que garante a manutenção e a reprodução da vida em sociedade, que a gente será capaz de combater essa dita alienação, essa dita manipulação. É só a luta que muda a vida. A gente não vai conseguir acabar com a alienação meramente com discursos, com novas mídias. Se não tiver vinculado a essas novas mídias, movimentos reais da classe trabalhadora que levem ela, no limite, a tomar os meios de produção, a alienação vai se manter. Bom, você tocou nesse assunto, aí me veio na cabeça, quando eu estava pesquisando aqui para fazer a pauta, eu pesquisei muito, né? Então veio a opinião de um jornalista brasileiro, que é Reinaldo Azevedo. E ele coloca, assim, ele é super conhecido no meio, colunista da Veja, colunista da Jovem Pan, e eu vi uma entrevista que ele deu na TV Veja. Ele falou assim que no mundo, né, e principalmente no Brasil, que era o caso, não existe oligopólio, não existe monopólio, não existe manipulação, não existe nada disso, que é uma falácia do governo, né, e que assim, por que a TV Brasil, que é uma TV estatal brasileira, só para contextualizar, não faz uma produção melhor que a Globo, por exemplo, né? E eu achei isso interessante, falei, não, eu tenho que levar isso para o debate para a gente discutir lá, né? Porque ele faz a opinião de várias pessoas, eu sou professor também, então tem amigos meus que falam, pô, você ouviu o Reinaldo Azevedo que falou isso, falou aquilo outro, eu falo, caramba, né? Ele as pessoas estão escutando ele. Eu falei, não, vou levar para o debate, ver o que a galera pensa, ver qual que é a opinião de cada um. A Djamila também pode dar essa opinião, porque eu acho que ela já viu outros países também, se há monopólio, e como fazer também para essas mídias alternativas conseguirem entrar realmente para as pessoas, que nem, por exemplo, um canal do YouTube, às vezes não pode ter até mais audiência que um programa de TV, por exemplo. Então, como fomentar isso na sociedade, para os jovens, para as pessoas que estão aí? Essa é uma questão, acho que quem quiser comentar, começar a falar, debater... Olha, eu acho que... Eu acho que uma frase que pontua bastante essa questão do monopólio das mídias, dando a perspectiva que eu estou tentando colocar aqui, eu gostaria de pedir licença para lê-la, é uma frase do Marx, né, de ideologia alemã, uma frase bastante batida, que talvez vocês já tenham ouvido várias vezes, que é que os pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, os pensamentos dominantes, ou seja, a classe que tem o poder material dominante no mandato da sociedade é também a potência dominante espiritual. A classe que dispõe dos meios de produção material dispõe igualmente dos meios de produção intelectual. Enfim, acho que até aqui já está bom. O que isso significa? A classe que realmente detém a produção, ela com certeza vai ser ela que vai deter a produção de discurso, que vai deter qual que vai ser a ideologia dominante na nossa sociedade. Pois é ela que tem o valor, é ela que tem a capacidade de financiar as mídias, e financiar a mídia, no caso feudal, financiar todas as mídias, a universidade, as escolas, todos os produtores de ideologia na nossa sociedade. É inevitável isso. Enquanto a gente viver numa sociedade dominada pelo capitalismo, os capitalistas vão dominar, vão hegemonizar os meios de produção de discurso, meios de produção de ideologias, e a ideologia dominante vai ser a ideologia capitalista. Não tem solução. A única maneira de a gente derrotar essa ideologia dominante é derrotando o modo de produção capitalista, no limite tomando os meios de produção.
Mas eu vejo também que TV Brasil, no caso, é uma TV mais recente, né? Quanto tempo tem a Globo? Nem é tanto tempo, né? Mas também, enfim, a TV Brasil tem quantos anos? 4? Não sei. Quantos anos será que tem a TV Brasil? Poucos anos. Não consegui pesquisar. Por um lado tem essa questão do tempo. Então, assim, as pessoas estão acostumadas já com toda uma programação, né? Que antes elas tinham 5 ou 6, sei lá quantos eram, canais abertos. A maioria tinha uma programação muito parecida, né? Os 3, 4 principais que você ia nos mesmos horários, você pegava sempre novela, pegava sempre programa de auditório, pegava aquela programação. E você tem algumas TVs, não é só a TV Brasil, você pega a TV Cultura, por exemplo. Você tem uma TV que tem uma programação com, de repente, programas são recusados por esses outros canais, né? E que tem uma importância cultural, uma importância educativa, tem uma série de coisas. Só que acho que tem um tempo para também as pessoas se acostumarem. Não é uma coisa assim do dia para a noite, porque se fosse só passar também o que dá Ibope, sabe? Você ia ter uma programação cada vez, que é o que está acontecendo também com a TV aberta, cada vez mais vulgarizada, com besterol, com futebol, com pornografia, sabe? Por que não passa então pornografia TV aberta? Vai ter um Ibope danado. Entendeu? Não é só a questão da audiência, eu acho. Acho que tem uma série de fatores. Tem um fator, assim, por exemplo, que a maioria das pessoas no país, até um certo tempo, não eram alfabetizadas. Então, a maior parte das informações que eles tinham era rádio e televisão, porque eles não sabiam ler. Isso está mudando. Então, tem uma série de fatores. Eu não veria a audiência como o único indicador, como esse colunista da Veja aí citou. Eu acho que tem vários outros fatores. E tem vários programas de internet tendo mais audiência que a Globo. Isso ele que está aí falando da Globo deveria ver também. Por que na internet está tendo mais audiência com uma produção a um custo muito mais baixo e tem mais audiência que o programa da Globo? Principalmente esses programas de humor, né, de internet. Eu gostaria de pôr um ponto que é sobre a questão da manipulação da mídia, que tem a ver muito com o próprio telespectador. Eu acho que temos que sair, e há uma tendência da mídia de sempre provocar dualismos. Eu acho que o próprio telespectador, a própria pessoa que recebe a informação, tem que ser capaz de poder se perguntar esta notícia com que intenção foi feita. E assim começa a despertar. Eu acho que nenhuma mudança realmente pode vir no mundo, seja na mídia, seja política, se as próprias pessoas não se começam a perguntar sobre de onde vêm as coisas e que intenção há por detrás daquela notícia, daquele sistema, daquela proposta. Eu acho que isso é um novo despertar. E realmente o que o colega disse, é que sempre aqueles que detêm poder, neste caso o dinheiro como valor central desse sistema, têm mais possibilidade e mais espaço. O que temos que criar, e que também a presença da qual eu participo, são espaços onde novas alternativas, espaços gratuitos, voluntários, espaços abertos, para quem queira, onde pomos foco a novas alternativas e novos meios e novas possibilidades que estão a nascer no mundo e nos sistemas, nos países em que se estão a desenvolver. A manipulação da informação pela mídia, eu acho que é um procedimento básico. A mídia tradicional hoje utiliza muito mais Goebbels do que Goebbels usava. É impressionante. É impressionante. É assustador. E eu queria citar 2 exemplos, vou tentar ser bem breve. O primeiro foram os editoriais do jornal O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, se eu não me engano, no dia 12 de junho de 2013, cobrando diretamente, claramente, do governo estadual, do senhor Geraldo Alckmin, uma reação pesada da polícia frente aos manifestantes e de que a Paulista deveria ser preservada a qualquer custo. O resultado foi o 13 de junho que a gente viu e que foi a virada total. Foi quando o Arnaldo Jabor deu para trás naquele texto dele. Começou porque eles não queriam que o pessoal fosse, né? Eles não queriam deixar que a gente subisse para Consolação para chegar na Paulista. Porque a Folha e o Estado colocaram nos editoriais da manhã daquele dia dizendo que exigiam do governador que a Paulista fosse um território livre dominado pelo Estado. E aí deu toda aquela confusão.
No começo desse ano, a gente encontrou os portões abertos do Parque Augusta e ocupamos o parque por 45 dias. Fizemos uma vigília para cumprir o que está determinado na escritura, dizendo que sim, é um bosque público, que não importa quem seja o dono, tem que haver uma passagem e o direito de uso e estadia por qualquer cidadão, com uma entrada na rua de cima e outra entrada na rua de baixo. A gente ocupou o terreno, ficou 45 dias, as construtoras conseguiram uma liminar de reintegração de posse e depois de 45 dias nós fomos retirados pela Polícia Militar. No começo nós éramos chamados de invasores, ninguém da imprensa chamava a gente de ocupantes, de nada disso, eram baderneiros, vândalos. Depois de 45 dias de atividades culturais intensas e com uma divulgação da Vice no Canadá, do El País na Espanha, e de duas reportagens que saíram na Turquia por causa do Gezi Park, que divulgou lá pra gente, a mídia mudou a abordagem e começou a chamar a gente de ativistas do Parque Augusta. A Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo chamou a gente de ativistas do Parque Augusta e a gente ficou assustado, né? Tipo, a gente deve ter feito alguma coisa errada, tá sendo ajudado por eles. Mas toda vez que a Folha de São Paulo publicou alguma coisa a favor do Parque Augusta ou o que a gente estava fazendo pelo Parque Augusta, concordando ou não, no dia seguinte tinha uma matéria em um dos colunistas e em um dos blogueiros a favor das construtoras. 60% do caderno de domingo de classificados é pago pelas construtoras. Eu sou um dos 4 ativistas do Parque Augusta que está sendo acusado de invasão e esbulho possessório. Criminalmente, eu fui julgado há 45 dias e estou esperando a decisão do juiz, correndo risco de uma pena de 3 a 6 anos de cadeia por lutar por um parque público. Entre as fotos que eles anexaram no processo, tem uma foto da queda do Muro de Berlim. Eu vi isso aí. Os únicos meios de comunicação que divulgaram isso foram a Fórum e um blog do IG. A Folha não deu isso. O Estado não chega nem perto de dizer isso. E a foto está no processo? Está anexada no processo. O juiz mostrou na hora do julgamento. Teve quebra-quebra no parque? Não. E essa foto? Eu falei, isso é a queda do Muro de Berlim? Eu tinha 9 anos. E aí o juiz entregou a foto para o advogado de defesa completamente chocado com o que estava vendo. E outras fotos mais absurdas, mas essa foi muito lapidária. A Folha de São Paulo não dá uma linha sobre isso. Então, o interesse econômico vai determinar o que eles vão divulgar, sim. Mesmo quando eles forem obrigados pela população a divulgar um fato verdadeiro, eles vão dar o contraponto se for do interesse econômico deles. Bom, tem outro vídeo que eu gostaria de colocar. Esse é interessante, é uma montagem que está no YouTube e até vai servir para a minha próxima questão para a gente debater. Esse vídeo é interessante, chama Vândalos. Esses atos de vandalismo são uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Atos de vandalismo nas manifestações. Depredações e vandalismo. Vandalismo. Está no ar o Jornal Nacional com William Bonner e Patrícia Poeta. Vandalismo. Vandalismo. Vandalismo, 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 cenas de vandalismo, 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 vândalos, vandalismo, ações criminosas, vândalos, organizações internacionais, vandalismo, uma bela de uma bagunça, depredações, quebra-quebra, depredação, depredação, depredaram, quebra-quebra, depredações, quebra-quebra, depredações, quebra-quebra, cenário de guerra, depredaram, quebra-quebra, depredação, quebra-quebra, depredação, depredação, quebra-quebra, depredação, 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 destruição, destruição, destruída, depredações e destruição, destruição, mais destruição, quebra. Bom, isso é um pouco como a mídia mostrou as manifestações. É total, assim, você repete. E eu queria só colocar uma questão assim, que tem uma frase do Luther King que eu acho interessante, que é: a escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Apenas só o amor pode fazer isso. Assim como o amor, o ódio é ensinado, o amor também é. A mídia não começou
desde 2013, quando vai falar das manifestações ou quando tem o interesse econômico, não começou a campanha de ódio contra o governo ou quem é de fora, contra alguns movimentos? Aqui no Brasil, o Islã é extremamente discriminado, né? Até por causa da mídia que a gente tem. Então, parece ter uma campanha de ódio por aí. E eu sinto que cresceu nos últimos dias, né? Pelo menos nos últimos tempos, uma campanha de ódio contra o governo federal mesmo. Aqui, contra a Dilma, principalmente, o papel de uma mulher, de uma pessoa que está lá. Então, por que a mídia, e aí é bom você estar aqui que você pode também falar isso, não fala dos banqueiros, não fala dos agroexportadores, não fala das grandes corporações, né? Por que a mídia não coloca isso? A gente sabe que tem interesse econômico, né? Mas, além disso, também não solta isso. Então, gostaria que vocês comentassem isso. E antes, desculpa, só... E qual que é a proposta também? Né? Não adianta só a gente também só falar mal, só falar isso não funciona, isso não está certo, tem interesse econômico. Mas qual que é a proposta que a gente pode tirar disso, né? Desse processo? Uma proposta a futuro. A mídia não vai falar mal de banqueiro porque os banqueiros financiam a mídia, né? Então você não vai falar mal de quem põe dinheiro, né? Acho que o ponto é esse. Antes de chegar nessa parte do porquê que a mídia, parte da mídia agora está atacando o PT e o governo federal e não os banqueiros, eu queria pontuar que eu acho que, dialogando com essa frase do Luther King, acho que a questão vai bastante além de amor ou ódio. A questão é que, na minha opinião, existe, como eu já coloquei, sei que eu estou me repetindo, existe uma contradição inconciliável na nossa sociedade, que é a contradição entre capital e trabalho. São interesses antagônicos e inconciliáveis. Desse ponto de vista, na minha opinião, é impossível qualquer tipo de consenso para solucionar essa questão. Logo, é inevitável que a luta de classes, se ela realmente se acirrasse, como a gente está assistindo agora, em algum momento ela descambe para a violência e descambe para o ódio também. Eu tenho um ponto depois para... Tá, mas deixa eu só... queria só chegar nessa parte da campanha da mídia contra o PT. Então, eu tenho um ponto... Eu acho que, por exemplo, por mais amor que a gente tem, a gente nunca vai conseguir solucionar essa contradição de classes, porque ela é real e incontornável. Ela não tem como ser solucionada por um consenso, por uma atitude de amor ou consensual. Mas daí, chegando um pouco na questão do PT, acho que, já que a gente está falando bastante de junho de 2013, acho que é importantíssimo a gente lembrar que junho de 2013 foi contra o PT também. Foi contra o PT como governo federal, foi contra o PT nas prefeituras e nos estados que o PT gere a máquina estatal burguesa. Isso primeiro, a gente não tem que, na minha opinião, fazer de maneira nenhuma uma defesa do PT e uma crítica aos grandes banqueiros, aos oligarcas, aos donos do capital. Porque não existe uma contradição, não existe um antagonismo efetivo entre o PT e os donos dos meios de produção. Na minha opinião, pelo menos, o Estado e a burguesia quase inevitavelmente tendem a convergir seus interesses e atuar unificadamente. Ali no dia 19 de junho de 2013, foi ali a Dilma do ladinho ali do companheiro Alckmin, companheiro dela, não nosso, né? Companheiro, porque eles estão do mesmo lado da trincheira, na minha opinião, que é o outro lado. Foram ali juntinhos dar o depoimento falando que tá bom, então, vocês ganharam, a gente vai manter a tarifa do jeito que está, não vamos passar esse aumento de 20 centavos. Então, o que há, na minha opinião, é um desgaste do governo PT, que foi que gerenciou o governo federal há 12 anos, que foi um desgaste extremamente legítimo, uma insatisfação extremamente legítima por parte da massa da população, da classe trabalhadora, porque foi o PT que executou os principais programas que precarizou as condições de vida da classe trabalhadora. Achatamento de salários, corte de direitos, a gente está vendo agora a MP passando por obra do PT, a PLC da terceirização passando por obra dos aliados do PT, né? A gente tem que lembrar que o PMDB é um aliado do PT, então o bagulho ali não é uma briga muito de verdade, né? Com aliado você não briga, na verdade, né? Com aliado você entra em acordo. Então, existe uma insatisfação real que contra o PT, o qual agora, na minha opinião,
A burguesia, e obviamente através de parte da mídia, também é importante colocar que não é a mídia inteira que está nessa campanha contra o PT, boa parte da mídia não apoiou o Fora Dilma, foi só a Veja, principalmente a Veja e a Globo, o mesmo Estadão e a Folha soltaram editoriais contra o impeachment da Dilma. Na minha opinião, o que está acontecendo agora, já vou concluir, o que está acontecendo agora é a mídia, a burguesia, a direita, tentando se apropriar dessa insatisfação extremamente legítima que tem contra o governo federal, dando um corte para ela, tipo, burguês e pela direita. Ela está tentando evitar que a insatisfação que existe contra esse governo se transforme numa revolta popular da classe trabalhadora contra o governo e contra a atual situação de vida que a classe trabalhadora é submetida. Eu acho que a mídia sempre vai defender os interesses daqueles que põem o dinheiro, neste caso, para o seu sustento. E nesse caso são os banqueiros, ou como disse o Gunther, ou estas grandes corporações. Então, a mídia sempre tende a criar isto que eu mencionei, que são, em muitos lugares, em muitos países onde eu passei, aparece que a gente continua com este dualismo entre a direita ou a esquerda. Então, a mídia sempre vai para a direção do seu interesse. Então, se amanhã é a direita, então ele vai valorizar a direita. Se daqui a 5 anos lhe interessa a esquerda, então nós andamos de um lado como se isso realmente fosse resolver os problemas do sistema. Eu acho que, para além de pensar o que é que está por detrás da mídia, também tentarmos consciencializar as pessoas, o telespectador, e despertar sobre a sua visão sobre o próprio mundo, sobre as notícias, sobre o sistema e o que está por detrás desse sistema manipulador que tende a manipular o indivíduo. E sem esse despertar não vai haver saída. Hoje queremos mudar a mídia, mas amanhã será outro problema. Acho que foi o Paulo Freire que falou que seria uma atitude até ingênua da nossa parte esperar que as classes dominantes desenvolvessem um sistema de educação que permitisse às classes dominadas entender o quanto ela é explorada. E acho que é dele também que a crise no sistema educacional brasileiro não é uma crise, é um projeto. A mídia se aproveita disso. Todas as concessões públicas têm como objetivo teórico inicial disseminação de cultura, informação, entretenimento e formação da população brasileira. Isso não é cumprido. Isso está na Constituição, mas se essa lei fosse exigida, 80% das concessões públicas seriam cassadas. A gente não tem hoje nenhuma ilusão de que isso vai ser respeitado. O que eu vejo como solução para esse quadro absurdo de manipulação e de via única é ser mídia. É utilizar as novas tecnologias para disseminar o maior número de informações possíveis, é confiar nas suas redes de contato, se preocupar em verificar as informações que você divulga na sua página pessoal, sim, porque você pode ter 300 amigos apenas, mas são 300 pessoas que te conhecem, que dão credibilidade para o que você fala, que sabem qual é o seu caráter, e uma informação vinda de você de uma forma direta e objetiva vai ser muito mais absorvida do que uma grande mídia passando de forma manipulada. Existem diversas iniciativas aqui em São Paulo que buscam fazer esse trabalho de base de conhecimento em tecnologia. O ônibus hacker é uma atitude muito, muito legal, que é um ônibus que promove encontros, workshops para ensinar populações carentes de periferia como acessar a internet, como montar um servidor, como montar um provedor, para ter toda uma cultura de tecnologia de comunicação horizontal que fuja dos grandes spots centralizadores que a mídia tenta implementar hoje na rede. Mas será também que aí você fala assim, né, da mídia manipuladora, mas quando a gente, o que a gente pode dizer, por exemplo, quando a Globo coloca, sei lá, beijo gay na novela, coloca na novela Saramandaia, de uma menina que fez aborto, ela também não pode usar isso como uma forma de progressismo, por exemplo? E você colocou a questão da luta de classes, né? Será que as pessoas conseguem se ver como classes hoje? Ou também, quando a gente assiste a novela I Love You Paraisópolis,
não é uma forma da pessoa aceitar essa condição dela. Né? Você colocou isso também, da questão que quem é manipulado, quem está abaixo não quer mudar ou não consegue mudar. E a Marilena Chauí, ela fala isso da mídia. Fala, a mídia ela serve para fazer com que a pessoa aceite a sua condição social. Mas isso eu discuto muito. O que é classes hoje? Né? Será que, por exemplo, o cara que tem um salão de beleza, ele se considera patrão. Ele não se vê como proletário. E dentro desses mesmos grupos, por exemplo, dentro da própria esquerda, dentro da própria direita, além de ter essa confusão, né, que o Raíssa comentou, de às vezes a pessoa não se identificar, né, com uma classe, não se identificar com outra, também tem a questão das gerações. Então, dentro de uma classe dominante, também tem gerações que estão brigando. Não é tudo um todo coeso que separa em dois e está tudo certo. Entendeu? Não funciona assim. Dentro da classe, vamos dizer assim, manipulada, ou da classe proletária, se é que hoje em dia dá para usar esse termo, né? Também tem várias gerações que também estão brigando. Não dá para pôr tudo assim e nivelar, né? Agora tem um ponto que eu acho que é o seguinte: existem caminhos de protesto não violento. Uma coisa é depredação, não estou falando de depredação, estou falando de violência, né? De ficar com discurso de que a violência em certas ocasiões ela é válida. Eu acho que, pelo menos desde o ponto de vista que a gente tem no movimento nosso, nenhuma ocasião ela é válida. Existem outras formas de pressionar, existem outras formas de resistência, vamos dizer assim, desobediência civil, existem N ferramentas, né, de ação direta mesmo, de você conseguir mudar as coisas sem ter que cair para a violência. Eu acho que esse é um ponto, né? É um ponto que não é menor, porque essa campanha de ódio que a gente está vendo, sobretudo desde a mídia, contra o governo, não é só contra o governo federal, contra o PT. É também contra todas as minorias, todos os movimentos sociais, todo mundo que luta por um mundo melhor, porque eles não querem que mude a situação atual, que é favorável para eles, ponto. Então todo mundo que balança, né, eles não é só contra o PT, não é questão de defender PT. Eu acho que a gente, aqui ninguém é do PT, ninguém está pró-PT, não se trata disso, mas sim se trata de repente abrir espaço para novas gerações, para novos movimentos, para ter uma coisa mais plural, mais diversa, sair dessa falsa dicotomia, essa falsa polarização. A gente não acredita nisso. E como solução, eu acho que existem várias formas. Eu gostei bastante das que foram propostas, já tem várias iniciativas que estão rolando, né? Mas eu acho que tem pelo menos 3 níveis de solução: nível pessoal, interpessoal e social. Nível pessoal, acho que a gente pode influenciar quem está perto, família, os amigos, resistir à informação, isso ajuda bastante. A nível interpessoal, a gente pode criar grupos de mídia livre, como tem surgido cada vez mais. A gente está se propondo a isso, esse programa é isso também, né? Então você junta o coletivo e começa a fazer uma mídia independente, alternativa, para contrapor um pouco a mídia centralizada e oficial. E a nível social existem várias coisas. A gente pode abrir canais para pessoas comuns, para movimentos coletivos, não ficar só no que a mídia coloca. A gente pode aproveitar, começar a pressionar o governo para que o sinal digital, TV, rádio digital, que triplicou, quadriplicou os canais, eles também sejam distribuídos de uma forma mais plural. Essas concessões que hoje foram para os mesmos oligopólios ou monopólios, não sei, enfim, que tem hoje os meios de comunicação, essas poucas famílias que detêm os meios de comunicação, a maioria do sinal digital foram para esses mesmos grupos. Poderia ter aberto mais. Isso aí é uma crítica para o PT. O PT tem total força hoje, se ele quisesse fazer isso. Não faz. Na Argentina foi feito. Por que aqui não faz? Sabe, tem vários lugares que isso foi feito. Então tem várias propostas nesse sentido aí. Outra coisa, a programação sair do eixo sudeste e ir um pouco para... O Brasil é muito grande, continental, você tem nordeste, tem centro-oeste, enfim. Tem várias propostas aí. Uma característica, o fato de... Eu acho que é uma grande virtude que tenho de ter andado em vários lugares, é que este crescimento desta mídia livre, destes movimentos sociais alternativos, está a acontecer em todo o mundo. Eu acho que é um momento histórico quando vês em Moçambique, ainda que é pequeno, na Turquia, na Lisboa, Paris,
os movimentos em Espanha, aqui na Argentina, e pouco a pouco a influência de uns aos outros com esta rede tecnológica e pela internet que torna este mundo muito ligado, muito conectado. Eu vejo aqui no Brasil muita gente ligada ao que está passando na Espanha, em Paris, e o mesmo de lá com o que passou aqui na Copa. Então isso dá uma aceleração muito grande no mundo das pessoas que estão a criar alternativas dos mídias, mas também política, e desta nova luta, deste novo mundo. Então essa rede aparentemente é pequena, mas eu acho de que quem está dentro, quem está a construir, quem busca alternativas é um grande movimento que cresce cada vez mais, e graças a estas tecnologias. E eu também pude participar em alguns fóruns de debate sobre meios alternativos, meios de mídia alternativas, comunidades ou grupos sociais, e é incrível a criatividade que estas pessoas têm desde as suas possibilidades locais, económicas, mas são muito criativas, saem dos padrões da qual a gente é ensinado na escola e criam coisas enormes, muito conectadas humanamente entre as pessoas e aceitando muito a diversidade cada um pelo outro. Então essas são grandes virtudes que eu vejo, e mais ainda estamos criando plataformas e temos que criar isso. Eu acho que a presença para mim é isso, e por isso eu participo, onde há espaço para que estas alternativas, estas criações possam ser difundidas e possam chegar em todo o mundo. Durante os protestos de junho de 2013, eu vi cenas extremamente marcantes. Assim, eu participei da Batalha da Maria Antônia, eu participei das 3 primeiras manifestações que tinham 200, 300 pessoas, e a gente foi varrido pela tropa de choque sem a menor cerimônia. Participei das últimas também, que estava aquele furdunço, aquela bagunça de todos os grupos políticos se engalfiando ali no meio. Mas o momento mais marcante para mim foi sentado em frente ao computador num fórum do 4chan, que é um site pouco conhecido, mas é um ponto de encontro de todos os hackers do planeta, e eu consegui acompanhar, extremamente emocionado, ativistas da Líbia aprendendo com ativistas hackers da Suécia como recolocar a internet do país para funcionar, porque o governo tinha derrubado todas as comunicações com o resto do mundo, e só um cara tinha conseguido um sinal de satélite, entrou no 4chan e conseguiu a ajuda do pessoal da Suécia, e aí eles restabeleceram toda a comunicação na Líbia, e só por WhatsApp e SMS eles conseguiram colocar o governo abaixo. Isso foi extremamente marcante para mim, do poder que, quando eu ouço ativistas de sofá, eu ouço as pessoas criticando quem está online, agindo sim, eu vejo que é de uma inocência muito grande, porque o poder que a gente tem com a comunicação global, instantânea, é algo que a gente só consegue ter uma microfração de tudo que a gente pode fazer com isso. Então, se a gente ficar se perdendo nessa falsa dicotomia PSDB-PT, sem olhar quem financia a campanha dos dois, e você pode ver que a mesma grana que vai para o PSDB de uma empresa vai também para o PT, então as empresas não têm ideologia política, não têm um lado, eles querem sim fazer serviço de desinformação, utilizando a grande mídia para isso, para manter a população batendo hora nesse governo, hora naquele, mas quando as reais condições que deixam a população nessa situação de miséria cada vez maior, apesar do nível de riqueza estar sendo cada vez maior no país, fique completamente estagnado. Ou a gente vai para as bordas e faz essa comunicação horizontal, ponto a ponto, ou a gente vai continuar na mão da grande mídia. Eu queria apontar algumas coisas. Assim, primeiro, concordo completamente aqui com todo mundo que colocou que no limite não há uma dicotomia entre PT e PSDB. O companheiro já colocou a questão dos financiamentos, né? Eu queria lembrar que a JBS financiou, isso grandes industriais, o agronegócio financiou, né? A gente também tem que colocar que, por exemplo, a Dilma escolheu um banqueiro para o Ministério da Economia, escolheu uma liderança do agronegócio para o Ministério
agricultura, né? Entre outras coisas que vocês já devem estar sabendo, só queria destacar um último ponto, última questão que eu acho simbólica sobre essa não contradição, que é a questão do fator previdenciário. Não sei se vocês acompanharam, nesse momento, agora está passando nas casas, aí, nos congressos da burguesia, uma lei que vai acabar com o fator previdenciário contra a vontade do PT. Curiosamente, essa lei foi aprovada no governo do Fernando Henrique Cardoso e no qual o PT fez uma ampla campanha contra a aprovação do fator previdenciário. Agora se inverteu a situação. O PSDB está defendendo o fim do fator previdenciário, enquanto o PT está desesperado com essa possibilidade de acabar o fator previdenciário. Não há dicotomia nenhuma. A gente sabe muito, isso acho que tem completamente claro. Então, mas o problema aí não vem a mídia. Então, eu vou chegar na ponto, mídia. tipo, mas o PT antes queria, agora não quer. Sim. Desculpa, de fato, talvez eu esteja saindo um pouco no debate, estou falando um pouco da mídia. Assim, a questão da mídia... Bom, você também me perguntou a questão de classe, eu acho que vou pular então, né, para falar da mídia. Você que sabe, aqui é livre. Não, então, a questão das mídias, eu tenho uma variação consideravelmente diferente dos companheiros aqui da mesa de debate. Eu compreendo que os companheiros, eles supervalorizam o papel da mídia nisso tudo. Vocês, na minha opinião, vocês estão vendo o que tem mais visível, a ponta do iceberg, mas vocês não estão vendo as raízes reais disso. A mídia tem o papel, no máximo, de legitimar lutas que realmente existem e de divulgá-las. Sem a luta da classe trabalhadora, não serve, no limite, para praticamente nada a mídia livre. A mídia livre, ela pode potencializar essas lutas criando discursos para legitimá-las e divulgá-las. Mas ela não, em si, ela não cria as lutas, em si a mídia não muda em realidade nenhuma. E deixa eu só acabar. No limite, e além disso, com todo respeito, eu considero extremamente problemático afirmar coisas, por exemplo, que foi a mídia que derrubou a tarifa em 2013, ou que foi o WhatsApp e mensagens que mudou a situação na Líbia. Eu considero isso um desrespeito a todas as pessoas que apanharam loucamente nas ruas, a toda a galera que deu sangue para construir essas lutas, e ainda mais falando, por exemplo, da Líbia, que vive um processo brutal de guerra civil, com muitas mortes de todos os lados, ainda está numa situação extremamente complicada. Você falar que foi o WhatsApp que mudou a situação, eu acho um absurdo de um desrespeito, assim, com a galera que fez tudo isso. O que muda a situação, na minha opinião, é a luta real, é a luta pragmática da classe trabalhadora, não é a mídia. A mídia só, no máximo, potencializa. Deixa eu responder primeiro, que eu fui citado muito diretamente. Primeiro, vamos entender o que é mídia, em português, meio. Você dizer que eu falei que o meio de comunicação foi o causador de alguma coisa é absolutamente contraditório. Eu não disse isso, você que está colocando isso na minha boca. Eu não disse que o WhatsApp fez nada. O WhatsApp foi um meio de comunicação entre seres humanos que transformaram uma realidade, mas que sem o WhatsApp teriam sido massacrados. Eu tenho um Che Guevara tatuado nas costas. Então eu acho que eu sei o que é dar respeito pela morte de alguém por uma causa. Eu já fui esfaqueado por defender um homossexual. Vai ter que mostrar a tatuagem agora. Vamos ver. O cara tem mesmo. Eu fui esfaqueado por defender um homossexual. Caramba. Eu sei o que é oferecer a vida por uma causa, então eu não desrespeito ninguém e eu espero que você retire suas palavras. Eu não disse que o WhatsApp... Não, eu quero que isso fique registrado. Eu não disse que o WhatsApp fez um negócio desse, eu não fui infeliz nem ingênuo na sua colocação como você foi. Então, por favor, você me desrespeitou. Retire suas palavras, por favor. Eu ouvi você falando que o WhatsApp foi a grande causa. Não. Mas independente disso... Continua. Você não tem humildade de reconhecer seu erro. Não, independente disso... O que você acha, você põe no bolso. Me fala o que você pensa. Eu tô te falando o que eu penso. Mas independente disso, eu acho que tem uma divergência real aqui. Se tá colocado que eu exagerei, a minha divergência se mantém que o papel da mídia é no máximo de potencializar as lutas. Na minha opinião, vocês estão supervalorizando... Você está generalizando mídia como uma coisa só, trocentos canais de comunicação diferentes. Vamos ver a opinião dela. Eu acho que é de uma simplismo lamentável. Só uma coisa. Cara. Inclusive, na minha opinião, o fortalecimento e desenvolvimento de mídias contra-hegemônicas, de mídias que são minimamente não dominadas pelo capitalismo, é consequência do acirramento da luta de classes. Não é de maneira alguma causa.
Eu pessoalmente acho que a mídia livre é a mídia da qual cada um se expressa desde a sua luta, desde a sua ideologia. Então, se a tua ideologia é a luta do trabalhador, então acho que é livre que te expresses aí. E por isso, para mim, chamo mídia livre. Se o outro tem a ideologia, tem a luta da defesa dos animais ou dos parques, e a outro tem a luta política, para mim, a mídia livre é que cada um se expresse e ponha notícia e ponha a sua expressão desde a sua própria luta. Isso não torna uma realidade única e a única que vai mudar o sistema ou o mundo, senão que a luta de cada um e a notícia, a expressão sobre essa luta vai tornar uma nova realidade. Então, eu acho que é válido tudo isto que a gente fala. Tem um ponto, se vamos falar de comunismo, vamos falar de Lenin. Era um grande estrategista que hoje a maioria dos partidos comunistas segue a cartilha do cara até hoje. O livro de Lenin, por isso que é importante também, assim, tem a ação, tem a mídia e tem o estudo. O livro é o que chama O Que Fazer, né? O livro de Lenin. A estratégia de Lenin era muito, o que segue até hoje, era o seguinte: organizar todo o partido em torno do jornal. O jornal dava a união territorial, mantinha os militantes sempre ativos, até ir acumulando força para chegar lá e tomar o palácio de assalto, matar todo mundo. Né? Eles podiam ter preso, podiam ter mandado Sibéria. Às vezes até o imperador lá, o Czar lá, foi mais bonzinho que o Lenin nessa hora, porque passaram a faca em todo mundo. Nesse ponto a gente tem discordâncias com relação à metodologia. Mas a estratégia de Lenin era centrada na comunicação, no jornal. Isso é um ponto. Até hoje o pessoal segue. Que hoje evoluiu a comunicação. Então, assim, não dá pra gente talvez supervalorizar ou achar que é só a mídia, mas também não dá pra gente minimizar, porque, por exemplo, hoje eles falam que a mídia é o quarto poder. Mas, na boa, quem dá a pauta pros governos hoje? É a mídia, cara, a mídia. Ou seja, o governo segue pauta na mídia, né? Os caras brigam por microfone que nem... Barbudo briga por microfone que nem criança briga por chupeta, né? Então, assim, por quê? Porque é espaço, é mídia, querem aparecer, querem falar mais, não sei o quê. Então, eu acho que tem que ter um certo equilíbrio, uma proporção, né? O nosso ponto, eu acho que a gente põe, pelo menos assim, do movimento, é a não violência, a não discriminação. Eu acho que aí é um ponto importante. Até que ponto a gente chega, né? Enfim. Eu queria só... Pode, não? Sobre o Lenin, cara. O Lenin ficou coordenando o Pravda, né? Que é o Estrela Vermelha, o jornal oficial do partido, de 1917 a 1923. Em 23 ele fica doente e vai para a Sibéria. A partir desse momento, Stalin começa a fazer 2 edições do Pravda. Uma para o Lenin, lá na Sibéria, e outra para rodar toda a União Soviética. O Lenin acabou sendo vítima do próprio processo de comunicação. E é a prova cabal de que não existe governo de esquerda ou de direita que seja instrumentalizador da mídia e que essa mídia seja verdadeira ou não manipuladora. Colocar um objeto inanimado, um meio de comunicação, como causador, como agente de uma situação humana, social, é no mínimo contraditório, para não falar doentio, né? Então vamos pensar para falar. Bom, foi bom o debate. Infelizmente é para a TV, por mim a gente continuaria aqui mais o dia todo. E sempre a gente termina, cada convidado tendo 1 minuto de considerações finais. Aí eu vou pedir, como o nosso tempo tá no osso, tá? Ser 1 minuto mesmo, tá bom? Pra gente poder fazer o encerramento. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todos. Então vamos lá, começando pela Djamila, nossa... Bom, eu gostaria de agradecer esta oportunidade de passagem no Brasil, de poder expressar desde o meu ponto de vista. Eu gostaria de fazer apelo ao telespectador que, para mim, a real mudança está quando cada um de nós começa a ser consciente de si, ser consciente do que está à nossa volta e começar a perguntar-se em cada notícia o que está por detrás, questionar tudo o que há à sua volta. E também gostaria de convidar a presença, que é um espaço aberto, voluntário e gratuito para todo aquele que gostaria de difundir, gostaria de dar foco a estas novas alternativas, a este novo mundo e novas possibilidades que estão a crescer. Obrigado.
Obrigado pelo convite. Eu queria chamar todos para que, se tiverem interesse, compareçam à Assembleia do Parque Augusta toda segunda-feira às 19 horas na Praça Roosevelt. Serão todos bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado aí pelo convite também, por me abrir esse espaço para colocar algumas posições do grupo que eu faço parte e participar desse debate. Desculpa, companheiro, se eu te ofendi, não é a minha intenção. Também desculpa se eu acabo colocando exagerado das minhas palavras. Eu só queria deixar bem claro que eu acredito sim que a mídia, o jornal, tem seus papéis na luta de classe, só que, como eu coloquei, como uma ferramenta de divulgação de uma luta que existe, que precisa existir para essa ferramenta poder fazer algum sentido. Por último, eu gostaria de convidá-los a todos para lerem o manifesto da organização que eu estou fazendo parte aí da construção. O manifesto está disponível na nossa página da internet, que é aliança-anarquista.org, e também convidar todos aí para se engajar nesse desafio de tentar construir um partido anarquista que intervenha efetivamente na luta de classes. Muito obrigado. Bem, também agradeço a oportunidade aí do debate. Eu queria encerrar com essa questão da importância que tem os sentimentos, né, humanos. Então, quando a gente faz uma campanha de ódio, seja na mídia, seja nas redes sociais, a gente está pregando um sentimento, né? E sim, eu gostei bastante da frase do Luther King, enfim, de outras, que você não consegue combater. Como é que você combate um sentimento, né? Com outro sentimento. Você não consegue combater um sentimento com outra ideia. Você combate o sentimento com outros sentimentos. Então, eu acho que isso é importante, no momento onde tudo vai ficando confuso, as pessoas vão ficando cada vez mais perdidas, sem referência, ou se volta muito para o passado, né? Ou não conseguem ver o futuro. E vai gerando esse sentimento de ódio de todos contra todos, e isso vai pegando. É importante a gente começar a marcar uma referência assim, de não violência, de não discriminação, de novos tipos de sentimentos, que esse sentimento vai se traduzir em novos tipos de ação também. E eu acho que isso que a gente está precisando aí, novos tipos de ação, né? Sejam mais bondosos, sejam mais certeiras, sejam eficazes na prática. E, enfim, eu acho que a questão da mídia realmente tem várias propostas que foram citadas, né? A gente precisa começar a lutar de forma organizada para mudar a mídia. A mídia ela é uma das características também que me chama muita atenção, que ela só valoriza o espontâneo e ela corta tudo que é organizado, né? A mídia ela luta contra todo tipo de forma organizativa. Isso é uma das características, né? Justamente porque compete com a própria mídia de alguma forma. Então, para a gente é interessante também, e essa é um pouco a proposta, aos poucos, né, ir juntando movimentos, juntando partidos, juntando organizações, para ir criar realmente novas saídas, pensar junto, né, ir acertando. Tem diferença, obviamente, tem várias ideologias, mas pensando no futuro, né, mais do que no passado. Tá? Então é isso. Como dizia, construir o mundo que queremos viver, nós próprios. Exatamente. Obrigado a você que assistiu esse programa. Espero que tenha te ajudado a formular, a refletir sobre a questão da mídia e que busquemos uma mídia realmente independente, que não discrimine, não manipule e que as pessoas sejam realmente ouvidas. Tem uma frase do Mandela interessante que eu gostaria de ler para vocês antes de encerrar o programa, que é assim: o que conta realmente na vida não é apenas o fato de termos vivido, é a diferença que fizemos na vida dos outros que determina a importância da nossa própria vida. Obrigado. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Se não gostou, compartilha com seus inimigos, mas não deixe de compartilhar. Tá? E entra na nossa página do Face, deixa seu recado, seu comentário, que é muito importante pra gente. E na semana que vem a gente volta com um novo debate, um novo tema, mais polêmico ainda. Obrigado, até a próxima.